Já estamos ao vivo também no Facebook. Perfeito. Vamos aguardar um bocadinho aqui mais algumas conexões. Gustavo, bem-vindo também. Diria aqui o alto-falante do Facebook para não dar microfonia. Uhum. Isso, eu também. Vamos nos ouvindo aqui pelo Instagram mesmo. Só aguardar mais um bocadinho, algumas conexões. Janete fez contato acredito que pelo Instagram do Grupo Joxil. Queria muito assistir a essa live, Marcelo. Então, tem que valer a pena para a Janete. Vamos passar um pouco da nossa experiência, o que a gente tem observado, visto com várias fazendas aí no mercado e procurar passar essas informações da forma mais clara, objetiva possível, né? E buscando saber que muitas vezes você tem que se adequar à realidade de cada caso, né? Uhum. Aproveitando, Marcelo, como é que você está? Como é que está lidando com toda essa situação do Covid-19? Eu acho confinamento. A gente percebe que nós estamos passando por uma crise que eu acredito que crises similares aconteceram na época da gripe espanhola ou em 1929, né, na crise de 29. Então, a gente nunca vivenciou uma crise como essa que está ocorrendo agora. Mas a gente tem modelos para poder usar como referência e poder trabalhar. O que nos parece, conversando com várias pessoas, trocando ideias também, é que isso significa que você hoje vai ter que se renovar, né? Você vai ter que pensar novas estratégias. Um exemplo típico é a live, né? Era uma ação que até algum tempo atrás, basicamente, a gente não fazia, mas hoje é uma ferramenta de trabalho que está surgindo. Você vê, por exemplo, o próprio Google, frente ao Zoom, que estava ganhando espaço, está liberando agora, a partir de hoje, não tem custo para você trabalhar através do Hangout lá. Então, as empresas estão se readequando, né? O próprio Google está se fazendo isso daí. Então, eu diria que essa situação de rever posições, de encontrar novos caminhos, vai acontecer com todos os tipos de empresas, com as pessoas, com as fazendas, né? É verdade. Como é que você está vendo essa situação do seu lado, do seu ponto de vista aí? Também é um momento de reflexão, é um momento em que todos nós precisamos rever nossas estratégias, é um momento em que todos nós precisamos rever a maneira como nós lidamos com o mercado. Mas internamente também, né? É uma coisa que a gente está vendo hoje, né? Mas é isso que é aí onde eu ia chegar, né? Porque mais importante do que tudo, nós precisamos, todos nós podemos aproveitar esse momento para se reinventar, para se conhecer um bocadinho mais, porque o confinamento não está fácil. O confinamento não está fácil, mas ao mesmo tempo, enfim, também é uma oportunidade que todos nós temos de fazer essa conexão interna e poder sair um bocadinho melhor. Eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção, que ela se adequa, me parece, para esses momentos. A frase dizia que os tempos difíceis não perduram para sempre. Agora, os homens fortes, esses sempre persistem. Então, é o momento da gente rever, ser forte e se readequar, né? Exatamente. Renato Alves, seja muito bem-vindo, prestigiando a nossa live. Bom, Marcelo, eu vou colocar só aqui o tema da live
e vou deixar fixo aqui para quem entrar depois. Gerenciamento de fazendas orientadas para o lucro. Ok. Muito bem, Adilson Rodrigues também está nos prestigiar, seja bem-vindo. Bom, vamos então, propriamente dito, iniciar com o nosso tema. É um tema muito atual, né? Porque Marcelo conhece muito bem Angola. Para quem não conhece o Marcelo, rapidamente apresentar o Marcelo, é um engenheiro agrônomo, é um parceiro, sócio nosso, e conhece Angola muito bem, conhece o interior de Angola melhor que muitos angolanos, acho que melhor que eu. Conhece muitas províncias, já desenvolveu muitos projetos em Angola, já desenvolvemos muitos projetos juntos. Marcelo tem no seu histórico mais de 15 mil projetos em fazendas na América do Sul e também em Angola. Então, é um currículo que vale a pena não prestar atenção, e por isso que eu gosto muito de ter essas conversas com o Marcelo, porque sempre tem digamos que, algo para trazer para a nossa discussão. Marcelo, a primeira pergunta que eu ia te fazer, logo para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, é em relação a essa palavra, lucro. Nosso tema é gerenciamento de fazendas orientadas para o lucro. Sabemos que nós estamos num momento diferente da história humana, né? E nunca houve, talvez, algo exatamente desse jeito, ou algo que acometesse a sociedade humana do jeito que está a acometer agora, tendo em vista aquilo que nós estamos acostumados, a questão da globalização, a questão de movimentação, e tudo isso, de repente, abruptamente foi cortado. Obviamente, uma coisa que nós temos enxergado nisso é que os governos têm ido para o protecionismo, né? Portanto, toda essa questão do Covid-19 gerou uma onda de protecionismo por parte dos governos, ou seja, os governos pelo mundo perceberam que precisam cuidar dos seus próprios, das suas próprias demandas, dos seus próprios interesses. Nós temos visto até aí casos de pirataria moderna em que governos estão a pegar produtos que eram para outros países e coisas assim. Isso nos faz ver que, de fato, a questão da agricultura também vai acontecer a mesma coisa, mesmo quando as coisas acalmarem e o mercado começar a abrir. Obviamente, cada governo, cada país, cada localidade vai pensar primeiro em suprir as necessidades internas antes mesmo de poder pensar nas necessidades externas. Por isso é que esse assunto ele é um assunto muito atual e bem importante. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é em relação a isso. Nós estamos aí com o tema gerenciamento de fazendas orientadas para o lucro. Em se falando de fazendas, o que é que nós podemos definir como lucro? O que é esse lucro? Esse é um ponto particularmente bastante interessante, porque eu vejo que, até como agrônomo, os meus colegas, muitas vezes a gente está falando de produção, você está focado em produtividade, mas a palavra lucro acaba ela não sendo, muitas vezes, sendo levada para frente ou valorizada como deve. O que, basicamente, acho que nós devemos colocar é separar o seguinte. Uma coisa é produção, quer dizer, eu produzi tantas sacas de milho, tantas sacas de soja, produzir tantos animais. Isso, efetivamente, é a produção, que é fundamental para você gerar receita vendendo ela, mas é produção. O que pode significar que você pode ter produção e está no prejuízo, você não está gerando dinheiro. Então, a produção é um ponto que, mas ela é fundamental para a fazenda moderna poder ir para frente. Segundo ponto é a produtividade. E a gente tem que separar aqui a produtividade do ponto de vista, vamos dizer, agrícola, da produtividade pecuária. Quando a gente pensar hoje em produtividade de agricultura, nós estamos nos referindo basicamente a
tantas sacas por hectare de soja, de milho, ou tantas caixas de, por exemplo, de hortaliças que eu estou produzindo, são efetivamente aquela produtividade. Quanto que é a minha, por hectare, na minha unidade de produção, quanto que eu estou conseguindo produzir? Isso vai ser, um item importante que vai me dar uma referência para saber se eu estou sendo competente na produção. Quer dizer, aquela produção que eu estou gerando por hectare na minha unidade de produção está uma produção competitiva pela unidade. Quando a gente pensar da mesma forma em pecuária, nós vamos estar nos referindo a tantos animais por hectare, ou unidades animais por hectare, ou até mesmo quilos ou arroba por hectare. Então, vai ser o seguinte, uma unidade de referência para saber se eu estou tendo uma produtividade, vamos dizer, competente, eu estou conseguindo produzir de uma forma competitiva frente ao mercado. Porque eu posso até ter produção e ter uma baixa produtividade, certo? Não ser competente em termos de unidade diária sendo eficiente. Isso é fundamental, você ter a produtividade. Mas existe um terceiro ponto, que é o que a gente está se referindo aqui, que é o lucro. Por que eu adotei lucro? Porque se a gente olhar para uma propriedade, e vamos supor que essa propriedade fique por um período sem lucro, acontece, ou com baixo lucro. Mas se ela ficar muito tempo sem lucro, o que vai acontecer? Você comprometeu a sua operação. Você vai começar a colocar em xeque se justifica você continuar com aquela atividade que ela não está se pagando. Então, quando a gente falar de lucratividade, lucro, que eu diria que é a mesma palavra, nós estamos falando o seguinte: quanto que eu estou gerando, na verdade, na minha fazenda como um todo, na produção, ou mesmo quanto eu estou gerando de lucro por hectare. Então, tipo, eu estou gastando lá, vamos imaginar, quase $800 para produzir, e estou vendendo a minha produção por hectare na faixa de $1.000. Então, eu estou tendo lucro de $200. Então, essa questão do lucro, ela é fundamental para a gente saber se nós estamos sendo competentes para poder produzir, cobrir os custos e sobrar um dinheiro. Pelo que você está falando aqui, Marcelo, pelo que você falou até agora, eu consigo entender o seguinte, que você pode ter uma alta produção, não ter lucro. Sim. Né? E mesmo a questão de produtividade em si, ela em si sozinha, não significa lucro. Sim, e colocaria ainda um outro ponto, Joel. Vamos supor que você tenha lucro, mas você não tem produção, não tem escala. Você também tem um problema. Então, na verdade, a gente tem que ter, vamos dizer, uma calibragem desses três fatores. Eu tenho que olhar quanto é a minha produção, quanto é a minha produtividade e quanto é meu lucro. Se eu tiver produtividade com lucratividade, mas sem produção, eu não vou pagar as contas. Então, as três variáveis, elas devem ser consideradas. E o lucro é a mais difícil, vamos dizer, a cereja do bolo, é a mais difícil de você obter como um todo. Esse assunto é isso que você acabou de falar, faz todo sentido e é bem importante principalmente para o mercado de Angola, porque nós sabemos que a agricultura sempre foi um dos grandes motores da economia, embora a agricultura nos últimos anos, nas últimas décadas tenha sido negligenciada, deixada em segundo plano, mas ainda assim ela é muito importante para a nossa economia. E com certeza existem muitos jovens que herdaram parcelas de terra, ou até mesmo que podem ter acesso a parcelas de terra, e é necessário termos esses conceitos muito bem definidos, ou seja, não basta termos produção, né? Produção em si só, ela não vai significar lucro, então é preciso que haja produção à escala, né? Haja uma alta produção, mas também é bom que haja alta produtividade, e isso tem que ser analisado em termos de custos, dos inputs e tudo mais, para que no final nós possamos ter lucro. Então, aqueles jovens que eventualmente tenham essa aspiração, tenham isso em mente, e se estiverem a nos ouvir aqui, tiverem dúvidas, também podem colocar aqui suas perguntas, seus questionamentos, que o Marcelo e eu teremos muito prazer em poder responder essas perguntas. Bom, mas isso tudo que você acabou de falar, Marcelo, talvez para você, para si que está aí há 30 anos ou mais aí na área,
seja fácil, né? Ou até seja mais simples de compreender, né? Mas sabemos que você começar por abrir um pedaço de terra, preparar aquela terra, fazer plantio, fazer acompanhamento, fazer colheita, quer dizer, analisar tudo isso e para no final termos lucro, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Então, o que você diria que são as preocupações que o fazendeiro, que nós devemos ter para atingir isso, para conseguirmos chegar nesse ponto em que todas as variáveis elas se juntam e no final tenhamos o lucro? Eu diria o seguinte: vamos primeiramente pegar, vamos dizer, um livro clássico que tem estrategicamente orientado muitas empresas, muitos profissionais, que é o livro Arte da Guerra, que no fundo você gerar lucro é como se fosse você conquistar uma guerra, tá? E esse livro tem uma frase máxima que diz o seguinte: você precisa, se você é um comandante de um exército, você precisa conhecer a si mesmo e conhecer seu oponente, que é o mercado, tá? Se você conhece os dois, você pode ganhar essa guerra. Se você conhece, no caso, o mercado, mas não conhece o seu custo, talvez você ganhe, talvez você perca. Mas, se você não conhece seu custo e não conhece o mercado, você quase sempre vai perder. Então, é fundamental que você está num negócio e quer gerar lucro na operação, você precisa se conhecer e precisa conhecer o mercado em que você trabalha. Porque você pode, em um determinado momento, gerenciar estrategicamente e vender a sua produção no momento de alta do preço na entre-safra, pode vender parte da produção imediatamente para cobrir custos e uma parte no momento mais para frente, com melhor preço. Então, você tem que ter em mente que você tem que conhecer bem essas duas variáveis, o seu custo e o seu mercado, tá? Então, quando que eu vendo a minha produção, quando que eu vou segurar a minha produção, e qual é o produto que está me ajudando mais a vender, por exemplo, talvez uma soja transgênica, uma soja convencional. Essa questão de vocês entender o seu mercado, a mecânica dele, é fundamental. Ela vai te eliminar, te reduzir uma série de problemas de você tomar decisões erradas. E o segundo ponto é esse: você precisa conhecer seu custo. E quando a gente fala conhecer custo, nós vamos ter, novamente, na agricultura e na pecuária, uma visão diferente dessa montagem de custos. Na agricultura, nós estamos nos referindo ao quê? Você tem que conhecer o custo dos insumos que você vai aplicar, você tem que saber quanto você está aplicando por hectare desse produto, você tem que ter também o custo da atividade. Se você usou uma mão de obra, quanto é o custo dessa diária? Ou se usou um trator ou um implemento, quanto é o custo da hora do seu trator ou do seu implemento? Então, você tem que ter uma visão clara dos seus custos diretos para poder trabalhar. E tem que contemplar também uma questão que vai haver custos diretos e os custos indiretos. Para a gente facilitar o conceito, o que é um custo direto? Eu tinha 30 hectares, eu fui para 60 hectares, meu custo de adubo, de semente vai dobrar, consequentemente, porque eu aumentei minha área. Vamos supor que eu tenha lá uma sede na minha fazenda, que eu estou cuidando das despesas administrativas dela. De 30 eu fui para 60 hectares. Meu custo administrativo não vai dobrar. Então, é um custo indireto. Então, você tendo claro quais são seus custos diretos e quais são seus custos indiretos, você tem um cenário para poder trabalhar e ter uma visão clara deles. Na pecuária, a situação vai ser também parecida. Você vai ter o teu custo direto, como a compra do animal, ou o custo de nascimento do animal, quer dizer, aqueles medicamentos que você deu para aquela vaca, para ela efetivamente gerar aquela cria. Então, o animal ingressou na fazenda de duas formas: ou você comprou, ou teve os medicamentos para nascer o animal. Com isso, você vai ter, a partir de agora, o custo direto da aplicação de medicamentos, ração, sal mineral. Então, esses custos aí vão recair dentro do processo, tá? E você vai ter um terceiro custo, que vai ser aqueles custos também diretos, despesas administrativas, eventualmente a sua folha de pagamento, são despesas que você vai ter na operação. Conhecendo esses custos, como nesse exemplo que a gente colocou do livro do Arte da Guerra, você já vai ter meio caminho andado. E o segundo... Marcelo,
mercado. Isso tudo que você falou faz todo sentido também, porque veja só, por exemplo, nós sabemos que em Angola nós temos particularidades que não temos em outros lugares, nós temos dificuldades que, se calhar, em outros lugares não existem. Nós, por exemplo, temos uma dificuldade de logística muito grande, né? Só para você receber a tua matéria-prima ou os teus insumos é uma dificuldade. Depois, para poder escoar os seus produtos, é uma dificuldade. Então, quer dizer, como o Marcelo acabou de falar, tu precisas conhecer realmente a tua realidade, né? Precisas conhecer o teu mercado para saber como lidar com cada uma dessas situações que elas são ali, não estão diretamente ligadas à tua operação, mas que influenciam diretamente também no seu custo. Tem uma pergunta aqui. Vou responder um outro ponto que você colocou, que é o seguinte: a Angola tem uma particularidade, como você bem colocou. A gente sabe que a logística, a mão de obra e o mercado são 3 variáveis muito importantes. Em todo lugar do mundo mas em Angola isso daí ainda se torna mais importante. Então, você que tem uma fazenda, está estruturando a sua fazenda em Angola, quanto mais você gastar se planejando para poder receber os insumos com uma certa antecedência, isso vai lhe ajudar muito a reduzir esse custo da logística. E também vale essa questão do mercado, procurar oportunidades, porque o mercado de Angola está se expandindo e é interessante você buscar novas oportunidades para se adequar. Bom, por favor. Eu queria fazer para você uma pergunta aqui do Adilson. Eu sei que a gente até ia tratar disso um pouquinho para frente, mas eu já vou colocar aqui, que era a parte que nós íamos falar mais de pecuária. Ele pergunta assim, é uma pergunta interessante. Face às debilidades que nós temos em relação aos testes para diagnósticos de doenças animais, as debilidades, ele se refere às debilidades que nós temos em Angola, né? Nós temos debilidades em relação aos testes para diagnóstico de doenças animais. Como é que nós podemos gerenciar o rebanho, falando dessa questão da saúde do rebanho? Que dica você daria para podermos, para ser aplicada nessa questão do gerenciamento da saúde do rebanho? Bom, sem errar, tá? Sem errar. Vamos imaginar que a gente está pegando o rebanho, eu não conheço os detalhes dele, mas sem errar, primeiro ponto, controle individual. Você não pode tratar o seu rebanho como um gado geral, quer dizer, como se fossem animais iguais num determinado lote. Nós vamos ter animais melhores, vamos ter animais piores. Então, se você deve primeiramente partir para um sistema de identificação, que pode ser desde uma marcação a fogo no couro do animal, pode ser um brinco, até no nível mais sofisticado o microchip. Mas a identificação vai permitir, primeiramente, que você busque agrupar os seus animais. Do tipo, os animais estão passando no brete, você vai montar aqueles animais que são os de elite, chamado cabeceira de rebanho. Então, você pegou um grupo de animais e está colocando eles sendo aquele grupo de animais de elite. Você vai ter grupo de animais que não são de elite, que é o contrário, aqueles animais que são os piores. Você vai, em contrapartida, criar um lote de animais que vamos chamar fundo do rebanho. Aquele grupo de animais que são os animais com pior desempenho. E nós vamos ter no meio do caminho aquele grupo de animais que ele é um grupo médio. Ao fazer isso, você de cara já tem o quê? 3 grupos de animais que você montou na sua fazenda. O que eu faço com aquele grupo de animais que é o fundo do rebanho? Acelere a venda dele. Reduza o seu problema. Que os problemas vão aparecer com os animais que são com melhor qualidade sanitária. Então, ou com a fisiologia dele é mais fraca. Então, esses animais, você que de qualidade inferior, descarte eles, seja o primeiro. Com isso, você vai manter e vai preservar o rebanho de melhor qualidade. Com a relação dos animais que estão dentro da fazenda, o segundo ponto é você verificar o seguinte: quais são os tipos de doenças ou tipos de sintomas que esse animal está tendo. É um problema nutricional? É um problema, na verdade, de desempenho dos animais que estão tendo algum problema? Você identifica isso, você pode se antecipar. Agrupou, selecionou os animais, escapou os piores. Começa a verificar o seguinte: animais bem nutridos ou pessoas bem nutridas vai significar toda a diferença no rebanho com uma melhor qualidade sanitária como
Bom, espero até, depois dessa aula aí, com certeza você conseguiu responder bem aí a pergunta do Adilson. Bom, se qualquer dúvida, por favor, ele nos fale aí, estamos à disposição. Pode fazer outras perguntas que possam vir a surgir daí. Mas muito bem. Só voltando um bocadinho mais para essa questão das fazendas e da particularidade de Angola, eu quero muito particularizar em relação a Angola, porque tu sabes que nós, enfim, temos uma parcela de terra arável muito grande que é subaproveitada. A minha questão é, existem jovens que têm acesso a grandes parcelas de terras e outros que têm acesso a parcelas de terras menores, até porque herdaram essas parcelas de terra menores, ou porque só têm acesso a essas parcelas de terra menores, porque também A pergunta é, qual quer fazer? Alô? 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 Oi, está me escutando? Maravilha, maravilha. Então, continua, repete a pergunta. Você estava falando sobre a parcela da fazenda, né? Alô? Alô, João? Está me escutando? Alô? Bom, maravilha, voltou. Maravilha. Vamos então. Não sei se você conseguiu captar a pergunta. Me desculpem. Tivemos uma interrupçãozinha, mas acho que foi o meu Wi-Fi aqui que deu uma queda, mas já estamos de volta. Eu vi toda a pergunta que eu fiz. Não, eu vi. A pergunta se toda fazenda pode dar lucro, correto? Uhum. Tá. Bom, eu vou responder essa pergunta. Eu vou colocar 2 pontos, tá bom? Nela. Eu primeiramente vamos falar sobre o tamanho e o estágio da fazenda, tá? Então, a primeira questão sobre o tamanho que você colocou. Eu diria que, por exemplo, na teoria, toda fazenda pode dar lucro. O que você tem que considerar é o seguinte: se você, por exemplo, você tem uma área de produção de soja de 500 hectares, você tem uma escala. Se você tem uma fazenda muito pequena, digamos de 10 hectares, e você está plantando soja, você perdeu a escala. Então, você, como o nosso foco não tem que ser a produção, mas, acima de tudo, o lucro, o ideal é que você busque uma cultura de um valor mais agregado. Então, por exemplo, eventualmente uma área de fruticultura vai ter um valor, as áreas são menores, um pomar, por exemplo, de 10 hectares já é um pomar interessante. Então, você pode fazer uma produção de frutas, eventualmente uma avicultura,
você tem que contemplar no seu processo, se você não tem aquela escala que você está almejando, tá? Isso não quer dizer que você vai ter lucro, é que você tem que encontrar um caminho melhor para trabalhar na sua operação. Então, pode ser que, eventualmente, por exemplo, eu vejo em vários lugares, pessoal de fruticultura, produz determinados tipos de fruta e acabam com isso atendendo o mercado com alto valor agregado, e você não teve escala, mas o seu lucro e a sua produtividade foi tão boa que compensou aquela operação. Deixa eu ver se eu entendi, Marcelo, só para te interromper, antes de você continuar a resposta. O que você está querendo dizer, Marcelo, é que se você tem o tamanho da tua terra vai implicar no tipo da escolha de cultura que você vai trabalhar. É isso? Sim. Quer dizer, você tem uma terra pequena, não vai querer fazer aquilo que, por exemplo, fazer soja. Exato. Porque pode ser que o seu compromisso é chegar no lucro, certo? Então, pode ser que você tenha que pensar em alguma outra área. Nesses tipos de caso, a área de, eventualmente, avicultura ou áreas, na verdade, como, por exemplo, fruticultura, tem sido uma solução mais usual a ser trabalhada, tá? E a gente vê que em Angola existe uma demanda na área de frutas hoje, de hortaliças, quer dizer, existe um mercado potencial muito bom para trabalhar nisso daí. Mas a segunda parte da questão que eu pedi para colocar é o seguinte, a gente tem que contemplar na operação, até mesmo pela estruturação de Angola, a gente vê muita fazenda sendo formada agora. Quer dizer, o fazendeiro está entrando no campo, ele tá nesse momento começando a preparar as terras até que eventualmente se encontravam ociosas, da época de colônia, e você tem que pensar agora em estruturar aquela fazenda, retomar ela para poder estar crescendo. Nisso, nós temos que considerar o seguinte, se você é um empresário e está abrindo uma fazenda nesse momento, você não pode querer desejar, tá certo? Ter o lucro imediato. Você tem que ter um planejamento para ter um fluxo de caixa, saber que você vai ter um período ainda sem estar gerando lucro, porque você está estruturando a sua fazenda. Eu vou dar uma visão do que eu entendo vamos dizer, o time adequado. Se você está começando agora do zero ou está abrindo uma fazenda, o primeiro ano você está investindo na infraestrutura dela, você está organizando a propriedade, você está montando essa estrutura de fazenda. Tá? Então, você está naquele momento lá organizando ela. E, eventualmente, a primeira produção sua, você não pode ir direto já começar uma grande produção que você talvez não esteja preparado. Então, o primeiro ano, você entrou na fazenda e está preparando ela. A segunda safra, no ano seguinte, você já está corrigindo os problemas do primeiro ano e está ampliando a área. E o terceiro ano, você efetivamente está com aquela fazenda que você buscou almejar e quis desenvolver. Então, resumindo, eu proponho, primeiro ano, comece a operação. Segundo ano, corrige os erros. E terceiro ano é o ano que a gente vai, na verdade, buscar o lucro almejado dentro da operação. Então, quer dizer, não é uma coisa de curto prazo, né? O imediatismo, nesse caso aqui, não vale a pena, né? E não vale a pena por um motivo. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você pegou uma fazenda, existe uma questão que... Uma outra variável que a gente vai colocar agora. Valor, lucro e valor econômico. Qual é a diferença? Vamos supor que você pegue uma fazenda, que você abriu essa fazenda lá em Malange ou no Kwanza Sul. Tá? Então, você está começando do zero essa fazenda. Você entrou, o valor da terra era um valor X. Você abriu, criou estrada, preparou a fazenda, fez um açude, você montou um barracão, você organizou a fazenda, você arou a terra e você vai agora... Aquela fazenda tem o mesmo valor econômico de antes? Não, ela vale muito mais agora. Então, uma questão é o seguinte, você pode ter uma fazenda que, mesmo que você ainda não tenha ganhado dinheiro, o valor que essa fazenda era antes do seu trabalho e o valor que ela é depois do seu trabalho são duas coisas totalmente diferentes. Então, isso que você acabou de falar é muitíssimo interessante. É algo que eu sempre falo para as pessoas. Quer dizer, o teu ativo, a terra em si só, ela vale pouco. Mas a partir do momento que você preparou ela em si já tem uma valorização tão grande que muitas vezes vale muito mais a pena do que a operação, né? Então é isso que muitas vezes nós precisamos também ter em mente, né? Joel, você imagina o seguinte, você pode estar com uma fazenda que ela está dando prejuízo e você ganha dinheiro, porque você vendeu ela e a operação dela acabou se pagando.
tá certo? Então, são questões para a gente considerar também dentro do raciocínio nosso, tá? Produção, produtividade, lucratividade e valor econômico da operação. Como vamos dizer, o momento que você está passando a régua para saber quanto valeu aquele esforço seu. Bom, sejam bem-vindos os que estão a se juntar a nós agora. Nós estamos a discutir aqui sobre gerenciamento de fazendas orientadas ao lucro ou para o lucro. É um tema muito atual, porque cada vez mais nós temos uma necessidade de cobrir uma demanda crescente por alimentos de qualidade e obviamente, o setor agrícola ele precisa ser atraente, ele precisa gerar lucro para que os empresários se sintam confortáveis para fazer investimentos nesta área. E como nós estamos a ver até agora pela nossa conversa aqui, é sim um mercado atraente, é um mercado que pode gerar lucro. Lucro, obviamente, operacional, ele não será imediato, mas ele vai surgir. Mas, bom, então, Marcelo, o que você diria agora para aqueles fazendeiros que já estão ali há algum tempo no mercado, estão a lutar, estão ali a trabalhar, mas, infelizmente, não estão a conseguir chegar no lucro. Eles continuam sempre a ter prejuízo atrás de prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. O que será que eles estão a fazer de errado? O que você diria para eles? Bom, primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: a fazenda dá lucro é a consequência final. Um fazendeiro, hoje em dia, não é como aquele fazendeiro de 30 anos atrás. O fazendeiro é bem diferente. Então, ele tem que ter algumas responsabilidades que antes ele não tinha. Então, primeiramente, vamos colocar algumas responsabilidades básicas. Questões ambientais. Ele tem que ter uma fazenda que ele tem que estar preocupado com a questão ambiental, da sustentabilidade, porque amanhã ele vai ser cada vez mais cobrado nisso. Então, ele tem que contemplar isso. Segundo ponto, que a gente pode colocar, questão fiscal. Hoje em dia, a área fiscal é uma área importante. Cada vez mais, o fazendeiro vai ser acompanhado, vai ser monitorado para saber se ele está comprando os produtos dentro dos conceitos das atribuições fiscais, se ele está vendendo a sua produção, emitindo nota fiscal. Então, ele deve ter em mente o seguinte: ele tem que ter uma questão, uma preocupação fiscal, ela deve fazer parte da operação. Terceiro nós ponto, agora em Angola tivemos recentemente, Marcelo, só para te interromper um bocadinho, nós tivemos recentemente a implementação do IVA em Angola, né? Sim. Que é o imposto sobre valor acrescentado, né? Então é algo importante aí para termos em atenção também. Não tem jeito, isso é uma preocupação que tem que fazer parte hoje da carteira de atribuições do fazendeiro. Então, questões fiscais, questões ambientais, questões trabalhistas. Ele tem que ter a preocupação de saber que você tem que controlar, tem que ter seus funcionários adequadamente controlados. E se você puder fazer isso desde o começo, você pode até algum momento ter uma dificuldade de parar, mas você não pode abandonar essas preocupações. Então, são questões importantes. Um quarto ponto que eu vou colocar, que cada vez mais vai fazer parte, é a questão da segurança alimentar. Então, a gente vê o seguinte: hoje em dia, a tendência do mundo pós-pandemia vai ser um momento do quê? A Covid mostrou que um mercado na China criou um desdobramento absurdamente grande. Então, nós vamos ser cobrados no setor de produção pela questão da segurança alimentar. Produções rastreadas, controladas. Pode ser até que a situação não mude imediatamente, mas vai ser uma tendência e você já tem que começar a ter essas preocupações. Provavelmente, os frigoríficos que a gente tem em Angola, por exemplo, vão cada vez mais ter o quê? Animais rastreados. Tá? Então, o da Pecos, um Cunene, ou o frigorífico lá como é que chama aquele frigorífico que a gente conheceu outro dia? Camabatela. Camabatela. Então, quer dizer, são frigoríficos que cada vez mais vão ter a preocupação. Você não vai poder atender o mercado interno ou exportar um produto sem isso daí. Frutas identificadas, produção. Então, vão ser pontos importantes para ser feitos. Além dessas preocupações, vamos dizer, fiscais, trabalhistas, ambientais, segurança alimentar, cada vez mais nós temos que ver qual é o tipo de produto que o mercado quer comprar. Tá certo? Então, pode ser que você tenha que verificar se sua produção vai ser um grão transgênico, um grão convencional, se vai ser um café de qualidade diferenciada, se é uma fruta. Então,
é importante, como eu coloquei no começo, a gente olhar o mercado para ter uma produção em sintonia. Com essas preocupações... Marcelo, só para te interromper um bocadinho, nós já estamos a viver uma época, e dar boas-vindas a Alexandre e a Débora Baltazar, também, que se juntaram a nós. Marcelo, nós já estamos a viver uma época, e eu tenho visto isso muito aqui nos Estados Unidos, né? Como numa época em que os alimentos orgânicos e que conseguem provar por rastreabilidade que são de fato alimentos orgânicos, eles têm um valor acrescentado muito grande, né, em relação aos alimentos tradicionais. E acredito que o pós-Covid será ainda maior, porque imagina só, as pessoas vão ficar cada vez mais preocupadas com aquilo que comem, mais preocupadas com qualquer tipo de contaminação, não só do Covid, mas outras contaminações. Então, inclusive, aí é uma oportunidade, inclusive, para os fazendeiros poderem gerar lucro para si mesmo, né? Ou seja, irem atrás desses produtos que oferecem essa qualidade para o consumidor. Imagine, por exemplo, Joel, que a gente tem eu tenho uma área pequena e eu estou vendo no mercado lá, eu vou nos mercados, vejo e descubro que tem pouca produção de mel. Eu produzi um mel orgânico de qualidade ali, vamos dizer, vindo de plantas silvestres, eu vendo toda a minha produção. Então, o resultado, a pergunta, resumindo a sua pergunta, se eu não estou ganhando dinheiro, você tem que, no fundo, olhar as duas questões. Custos, contemplando as responsabilidades que você tem no custo, ela deve fazer parte do seu negócio, e olhar para o mercado, tá? E ter uma mente aberta, porque pode ser que talvez você, produzindo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de mel, você vai ter um excedente de lucro muito maior do que você ficar numa cultura convencional. Então, o fazendeiro hoje, o empresário rural, ele tem um desafio. Ele não pode mais errar. E ele tem que encontrar o caminho certo, com as informações organizadas para tomar essas decisões. Então, quer dizer, mais uma vez, voltando àquilo que falamos no início, né? Conhecer o mercado, fazer um estudo detalhado do mercado, inclusive analisar a concorrência, enfim. Só assim é que nós poderemos tomar as melhores decisões possíveis. Mas vamos supor que alguém não é da área, Marcelo, e como estão a surgir algumas pessoas interessadas em investir em agricultura sem ser da área, e diz assim, olha, eu tenho a oportunidade de ter um pedaço de terra aí, eu vou investir nesse pedaço de terra. Existe um passo a passo que você diria assim, olha, primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Sei que ao longo da tua, da tua discussão aí, você já falou um bocadinho disso, mas assim, em termos simples, alguns passos que você diria que o fazendeiro precisaria dar. Primeiro faça isso, depois faça aquilo, para ele poder... Então, vamos imaginar que nós encontramos acabei de ter um terreno e estou começando do zero e vou tomar uma decisão. O que eu devo fazer? Primeiramente, conhecer o terreno visualmente e conhecer meus vizinhos. O fato de... O que meus vizinhos estão produzindo? Como é que eles estão ganhando dinheiro? Eles provavelmente já passaram por uma série de processos e estão encontrando o caminho mais adequado. Então, você saber o que o seu vizinho produz e como ele está ganhando dinheiro ou as dificuldades que ele tem, já vai te economizar muito trabalho. Segundo ponto, você visitando a área da sua fazenda, você vai visualmente olhar para ela. Eu tenho, por exemplo, uma vegetação rica, uma vegetação, vamos dizer, forte. Eu tenho plantas aqui, tenho árvores na minha área, ou eu tenho um terreno aí totalmente seco. Então, a área que você pegou vai só fazer diferença. Você tem essa visão. Se tiver plantas, quer dizer, ótimo, é uma área que ela já tem uma vocação para isso. Ou a área é uma área extensa, grande, que não tem muita coisa, talvez seja o caso de partir para a pecuária, certo? Como é que é a minha disponibilidade de água? Qual é a qualidade do solo que eu tenho ali para trabalhar, certo? Uma variável importante, como é que é o regime de chuvas? Porque, por exemplo, eu vou plantar e vou precisar saber contemplar isso daí. Então, como é que é o regime de chuvas que eu tenho na área? Chove bem aqui? Chove pouco? Então, essas questões, elas têm que ser contempladas e têm que ser colocadas na balança. Porque isso vai definir, de repente, que você tem ali Vamos imaginar que, de repente, vamos pegar uma terra, digamos, ácida, com pouca chuva,
e descobrimos que ela é perfeita para você plantar parreiras. Então, vou ter uma produção de uvas, começar, vamos dizer, o vinho angolano. São caminhos que a gente tem que olhar para aquela área e isso vai ajudar muito. Outro ponto para ser contemplado é o seguinte, com essas informações, tendo elas organizadas, qual vai ser a tecnologia que eu vou investir na operação? Como é que eu vou trabalhar com ela aqui? Eu vou começar com um produto, vamos dizer, uma estrutura pesada, uma estrutura menos pesada. Então, isso vai me ajudar a avaliar e eu devo começar a minha operação por etapas, conforme eu tinha colocado anteriormente. Primeiro momento eu estou me estruturando, depois eu vou estar, segundo ano, corrigindo os erros, e o terceiro ano. Se você contemplar essas variáveis, como clima, mercado local, condições de solo, condições de clima, tecnologia que está colocando, com fases na operação e uma visão clara, você já tem, naquele ponto que a gente falou, você está se conhecendo. Já vai ter um meio caminho andado e conhecendo o mercado a ter sucesso na sua operação. Muito bom. Marcelo, o Adilson faz aqui uma pergunta que até vai também de acordo com a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é em relação a que tipo de tecnologia o fazendeiro deve investir, em que tipo de tecnologia o fazendeiro deve investir para poder auxiliá-lo a atingir esse lucro. Mas a pergunta do Adilson é em relação, não também faz parte disso, mas é em relação ao escoamento do produto. Ele pergunta se existe algum tipo de tecnologia, algum sistema de software que poderia alertar o fazendeiro e dizer, olha, agora é o prazo certo para você recolher os seus produtos e se livrar desses produtos, ou seja, mandar para esses produtos para o mercado. Se existe algum software ou alguma... eu sei que existe, mas eu vou poder você responder. Existe algum software que nós poderíamos usar para isso? Mas ao responder a isso, podes falar sobre a tecnologia em geral que seria interessante para o fazendeiro investir para ele poder gerenciar a sua fazenda orientada ao lucro. Então, ele tem que pensar no seguinte. Então, primeiro ponto, ele tem que ter uma tecnologia que seja aplicável na operação dele. Tá? E você que está começando uma operação, você tem um monte de atribuições e responsabilidades ocorrendo ao mesmo tempo. Então, um ponto importante para ele ajudar a ter regras de negócio, a ter uma visão clara, de poder controlar e avaliar, é você buscar colocar um software de gestão. Porque as fazendas, elas são acima do quê? Acima do que? Um processo. Você vai preparar a terra, vai plantar, vai em determinado momento fazer adubação, fazer o controle dos tratos culturais, vai colher, vai armazenar e vender. Então, se você tem um software que está controlando essa operação, ou que controla o nascimento, a desmama, ganho de peso, movimentação dos animais entre pastagens ou a pesagem e vende o animal no momento final, olhe para a operação sua como um processo. E uns softwares no mercado fazem isso daí. Nós, por exemplo, a gente tem feito o quê? Ao longo dos anos, nós somos cada vez mais aprimorando nossos sistemas para exatamente ter um software que fosse simples de trabalhar, fácil de incluir os dados e que te possibilitasse a tomada de decisão. Então, eu conheço o software e eu sei que tem, por exemplo, nisso que o Adilson falou, tem uma possibilidade, existe possibilidade, inclusive, de, em certo momento, o software disparar um SMS e dizer, olha, agora é a hora de você tirar o produto tal, e se for o caso, o software também, mandar um SMS dizer, tira o produto e armazena aqui, ou então, tira o produto e vá direto para o mercado, ou então, tira o produto e faça, sei lá o que. É possível se programar para isso. Então, sim, respondendo... Para você ter uma ideia, Joel, o que a gente pode fazer? Ou o que a gente já tem feito, tá? Você sabe quando você vai plantar. Então, você vai preparar a terra e vai plantar. Então, você plantou, passado, por exemplo, 20 dias, 30 dias, você tem que fazer um levantamento para ver se aquela sua lavoura está germinando adequadamente. Então, já gerar um alerta ali dizendo, para verificar. Você vai ver em seguida se, por exemplo, teve alguma infestação de praga. Se a infestação de praga foi pequena, não vou fazer nada. Se foi grande, já vou gerar um alerta. Então, o sistema pode lhe orientar, gerando alertas no momento do plantio, desenvolvimento da cultura, se teve infestação de praga. Se você teve uma praga e você vai aplicar tanto de um produto,
eu tenho esse produto no estoque, eu devo comprar o produto. Então, você tem um cruzamento de informações que você sabe o momento que você vai receber um roteiro de trabalho, que basicamente é aquele seu processo. Então, eu vou comprar o produto, vou pegar 3 cotações para comprar o melhor produto, um preço mais competitivo, apliquei o produto, vou ter que ter o combustível para usar no meu trator, eu tenho os funcionários contratados, e quando chegar no momento da véspera de colheita, já vai estar me orientando, vai estar me preparando para também estar me organizando e poder estar trabalhando. Então, hoje, o SMS, ele tem sido utilizado muito como uma ferramenta de orientação e gerando alertas ao longo do desenvolvimento da sua cultura, do seu rebanho, de como você proceder. Quando você trabalha, vamos dizer, monitorado e tendo controle da operação. Muito bom. Marcelo, estamos já há 50 minutos aqui, praticamente a chegar ao nosso fim, mas continuamos aqui abertos e se tiverem perguntas, nós continuaremos aqui a responder às perguntas, mas, enfim, antes de nós começarmos a fazer a nossa conclusão, eu queria que você falasse de uma tecnologia que nós temos discutido, e eu sei que tu tens alguns subsídios para dar em relação ao uso de drones, né, na agricultura. Você diria que, pensando no nosso tema, o uso de drones na agricultura, ele tem a tendência de cortar custos e gerar lucro? Ou é só mais uma coisa bonita, interessante, mas que não vai trazer nada de benefício real na questão do lucro? O que é que tens a dizer em relação a isso? Eu sempre gosto muito, Joel, daquelas frases da sabedoria popular. E uma delas diz que o olho do dono engorda o boi. Eventualmente, você não precisa estar olhando, mas você tem tecnologia que possa acompanhar o que você está fazendo. Então, vamos imaginar que você está pensando em utilizar drone. O drone, por exemplo, ele vai ter um efeito muito importante. Se você, por exemplo, fez o plantio seu e você mandou passar um drone, após o plantio, verificar se teve falha de plantio, vamos dizer, o espaçamento entre as plantas foi plantado de forma correta, ou foi uma lavoura, por exemplo, rala. Se plantaram errado, plantaram totalmente errado, é bom corrigir aquilo lá naquele momento, porque eu vou ter menos plantas do que deveria e minha lavoura está comprometida. Então, o plantio é fundamental para você poder ter um drone que acompanha, que faz um levantamento daquela situação. E a gente, através hoje de imagens de drones, você consegue identificar até mesmo imagens em que você tem uma infravermelho, você consegue identificar se tem problemas, vamos dizer, de excesso, falta de água, então, você com drone, uma imagem de drone, uma imagem muito forte nesse sentido. Mas assim, o que eu queria que você especificasse, Marcelo, você acha que o uso de drone, corta custo ou aumenta custo? Não, o uso de drone, ele vai te cortar custo, porque ele vai te dar informações para você controlar. O custo não é tão alto, tá certo? Hoje em dia você está alugando um serviço, então você tem uma informação organizada do que está ocorrendo. Então, para você ter uma ideia, esse investimento ele já é hoje sendo largamente utilizado em várias lavouras, em várias partes do mundo. Em Angola está começando agora e vai crescer também, acredito, como o resto do mundo. Segundo ponto dessas lavouras de drone, você pode passar um drone e ter imagens durante o desenvolvimento da cultura, chamado NDVI. Ou seja, você tem uma foto e essa imagem lhe diz como é que está, vamos dizer, a questão do desenvolvimento da cultura, sabendo se aquela lavoura está sendo adequadamente plantada, se o desenvolvimento dela está adequado, através de uma imagem. Muito empresário não tem tempo de ficar o dia inteiro na fazenda, ou ficar acompanhando. E ele pode ter informações organizadas, receber à distância e trocar ideia com o gerente da fazenda ou com o agrônomo dele à distância. E, por último, uma forma na véspera da colheita, para mim ter uma visão do que vai estar ocorrendo. Então, eu diria, plantio, durante o desenvolvimento, e uma terceira, vamos dizer, levantamento na véspera da colheita. E, quer dizer,
com o uso do drone, é possível você até morar na cidade e ser fazendeiro, né? É o que está acontecendo muito hoje, né? Muitos fazendeiros, eles acabam por morar na cidade, né? Não precisa ir tanto para o campo, mas ele tem aí o drone como se fosse o olho dele o tempo todo, a olhar se as atividades foram concluídas de forma correta, se o plantio foi concluído de forma correta, se o rebanho foi tratado de forma correta. Quer dizer, então, todas essas informações podem ser passadas através do drone. Realmente é uma tecnologia que vale a pena se olhar mais de perto. O Adilson está a dizer aqui, só para pois antes de uma construção civil para pessoas viverem, existe levantamento topográfico que é preciso ser feito, verificar em relação ao posicionamento, o clima, acho que a altitude e tudo mais. Na fazenda também faz-se isso, que é o plano altimétrico. Com certeza, com certeza. Na verdade, você veja bem, quando você começa a ter essas informações todas, antes dessas tecnologias, para ter uma ideia, a gente olhava para uma lavoura e dizia, essa lavoura é boa ou é ruim. Hoje em dia, com esses levantamentos, com todos esses estudos, análises de solo, feitas via localização de GPS, o que os fazendeiros hoje dizem eu não conhecia minha solo. E as manchas de fertilidade, o problema de falta de fertilidade, aconteceu. Então, é o que eu diria para um fazendeiro. Você pode ser um empresário rural, não necessariamente você tem que residir na fazenda, mas você deve ter tecnologias como um software para controlar a operação, onde você controla as compras, as atividades e os custos, e bem como tecnologias como estações climáticas, drones, e outras que você pode estar implementando. Com essas informações organizadas, você vai buscar o objetivo nosso, que é uma fazenda orientada para o lucro. Hoje é possível ter todas essas informações, é possível, antes mesmo de se começar a operação, é possível ter todas as informações. Regime de chuva, solo, enfim, a altitude, enfim, todas essas informações são possíveis de ser obtidas. Marcelo, nós estamos a encerrar aqui, se não houverem outras dúvidas, outros questionamentos, e eu queria que você falasse um bocadinho do que você vê para o futuro, mas não vamos falar do futuro distante. Eu queria que você falasse e até desse algumas dicas para nós, para todos nós, jovens e empresários, pequenos ou grandes, médios, para o curto prazo aqui, assim, pós-Covid, o que você poderia dizer? Bom, eu diria o seguinte, primeiramente, tudo está mudando. E no Instagram talvez vai encerrar aqui, mas se não terminares, aí eu refaço aqui. Mas se terminares, ok. Bom, então, basicamente é o seguinte, o que a gente pode dizer planejamento. Você tem que planejar bem a sua operação para você não ter surpresas. Segundo ponto, você tem que ter hoje ferramentas de controle para você não se perder, para você saber o que está fazendo. Terceiro, envolver a sua equipe de campo, de forma que eles tenham responsabilidade, saber qual é o compromisso da fazenda, trabalhar em sinergia, convergindo para todos poderem ter uma produção com produtividade e lucratividade. E colocaria por último o seguinte, buscar se assessorar por profissionais que possam enriquecer a sua operação para você poder fazer esses passos. Eu acho que muita coisa vai mudar, a gente ainda não tem toda a visão clara, mas me parece. Quem tiver bom planejamento, controle de custos adequados, de conhecer o seu mercado, independente da situação que você tiver, você vai estar com uma vantagem. Bom, como uma das falas do antigo presidente, o primeiro presidente... Aqui. Desculpa, pode falar? Estou escutando? Está me escutando? Alô? Alô, está me escutando? Nós tivemos aqui uma... Estou te escutando, estou te escutando. No Instagram encerrou.
Vamos só fazer a conexão aqui no Instagram para nós encerrarmos aqui. No Facebook continuamos ao vivo, mas vamos só fazer o encerramento aqui. Uhum. Marcelo, vai lá de novo no Instagram. Peraí. Pronto, estou aqui. Tá aí? Tá me vendo aí? Peraí. Peraí, peguei. Entrei. Perfeito. Ok, pronto. Só para a gente fazer um encerramento mais próprio aqui, encerrou abruptamente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que prestigiaram aqui a nossa live. Se tiverem dúvidas, podem aproveitar e fazer esses questionamentos, que enquanto o Marcelo ainda está aqui, poderá tirar mais alguma dúvida, aproveitar. Mas, enfim, fica muito claro com tudo o que está acontecendo. Nós não sabemos ainda o que vai, de fato, como o mundo será pós-Covid. Uma coisa que nós sabemos é que o mundo mudou, isso não há dúvida. Mas, principalmente para aqueles que são angolanos, que nos escutam, sabem que existe uma fala do nosso primeiro presidente, Agostinho Neto, que ele dizia que, assim, as nossas terras havemos de voltar, né? Ou seja, as nossas fazendas havemos de voltar, temos que voltar. Então, é o momento, de fato, de nós pensarmos em agricultura, desenvolver a nossa agricultura local. Os jovens têm que ser esse motor, eles precisam ser esse motor, precisam ser potenciados, aproveitar todo o potencial que eles têm para poder colocar à disposição da agricultura. E conforme nós vimos no debate de hoje, é possível termos lucro com isso. É um mercado, é um negócio atraente. Então, aqueles que tiverem interessados podem entrar em contato conosco. Com certeza nós teremos muito prazer em ajudá-los com um projeto, com algumas orientações sobre como iniciar eventualmente um projeto agrícola, seja ele pecuário, ligado a agropecuário, ou projeto de grãos, enfim, fruticultura, avicultura, o que quer que seja. Então, temos que fazer isso, porque podemos ter certeza de que agora que todos os países estão a olhar para si mesmos, né, todos os governos estão a olhar para si mesmos, nós também precisamos olhar para nós mesmos, porque não vamos esperar que alguma solução vai vir de outro lugar. Temos que criar as nossas próprias soluções, e a agricultura, ela vem como uma grande solução para a economia, mas principalmente para podermos cuidar da demanda que nós temos por alimentos. Temos uma terra fértil, vamos aproveitar essa terra fértil que nós temos. Mais uma vez, Marcelo, obrigado Eu que agradeço, pelo teu tempo, por estar aqui nessa discussão, nessa conversa conosco. A todos que nos acompanharam também, muito obrigado, e vamos ver a próxima live que nós faremos com outro tema também interessante. Abraço a todos, uma boa noite. Boa noite àqueles que estão em Angola, boa tarde os que estão no Brasil e nos Estados Unidos também, boa tarde ainda. Até já. Tá.